A paz do Senhor, classe Ebenezer, e a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, Deus seja louvado por sua vida. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade, pela sua misericórdia e por sua graça. Confiamos no teu nome, a nossa esperança está depositada em ti. Esperamos por ti, Senhor, porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso Deus. Por isso, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Somos teus e tu és nosso, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Mais um dia que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, mais um dia que a sua misericórdia tem nos alcançado. Por isso, nos alegremos nesse dia, vamos dar glórias e honra ao nome do nosso Deus, porque tudo que acontece, tudo que nós alcançamos é pela misericórdia do Senhor. Então, vamos nos alegrar nesse dia e render glórias ao seu santo nome. Estamos aqui para poder falar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, com o seu conteúdo, a Palavra de Deus, a Palavra do nosso Deus. Antes de entrar na Palavra de Deus e na revista, eu quero aqui deixar o meu abraço ao meu pastor Osés Moreira, servo do Senhor. Deus te abençoe, meu pastor, Deus continue te dando força, te abençoando. Ao evangelista Jeremias, servo do Senhor, meu amigo, Deus continue te abençoando, evangelista Jeremias. Ao Eliseu, que está transmitindo, fazendo essa transmissão todos os domingos, nas lives ao vivo, nas escolas bíblicas dominical aos domingos. Deus abençoe, meu irmão Eliseu, Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus. A todos os professores, a todas as professoras, a todos os alunos e a todas as alunas da Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui na revista, a lição número 9, do dia 30 de agosto de 2020, com o tema Como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo está assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática está assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Aleluia. Leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20, e 1 João capítulo 4, versículo 4, 1 João também capítulo 5, versículo 5. Mas nós iremos ler somente Neemias capítulo 4, versículo 8, que diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Nessa época aqui, Deus chamou Neemias para poder fazer a reconstrução do muro de Jerusalém, e ele capacita Neemias, e Neemias, às vezes nós nos sentimos tão incapazes de fazer alguma coisa, né? Quanto mais na obra de Deus. Mas Deus aqui está capacitando Neemias, Deus está dando força a Neemias, Deus está dando vigor a Neemias para edificar os muros de Jerusalém que estavam derrubados. E nessa peleja, nessa grande obra, se levantam opositores contra a obra do Senhor, contra a obra de Deus. Porque enquanto os muros estavam lá derrubados, sem ninguém meter a mão para poder reconstruir, ninguém falou nada. Agora o servo do Senhor está reerguendo os muros de Jerusalém, e se levantam opositores contra a obra de Deus.
e se levantam Sanbalate e Tobias, que desprezam a obra do Senhor, que zombam da obra do Senhor, que escarnecem da obra do Senhor. Enquanto Neemias está reconstruindo, eles estão zombando, estão desprezando os judeus, estão menosprezando os judeus. E para poder lidar com essa situação, para poder enfrentar essa situação, somente com armas espirituais. Quais armas são essas, Jair? As armas que nós iremos usar nessa guerra, que Neemias está usando nessa guerra, são a oração, porque a Bíblia fala que os Sanbalate e Tobias começou a escarnecer, zombar dele, e ele trabalhando. Aqui no capítulo 4, versículo, diz assim, 4 versículo 3, diz assim, ouve, ele falou assim, Neemias, né? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Então, aqui Neemias está pedindo socorro ao Senhor, está falando com Deus. E é tão interessante porque eles reclamando, eles desprezando, eles zombando de Neemias, mas a obra crescendo, né? Eles zombando, desprezando e a obra crescendo. Chegou a um certo tempo que, como está escrito aqui, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então ele estava trabalhando, os judeus, Sanbalate e Tobias, desprezando eles, zombando, escarnecendo deles, e eles não ouvindo os desprezos deles, trabalhando na obra do Senhor, escutavam por um lado, saía por outro, e ia trabalhando na obra do Senhor. E a obra do Senhor ia crescendo. Mas eles ficaram tão irritados, tão com raiva dessa situação, que, como está escrito aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim, e sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo. Então eles ficaram irados contra o povo os judeus, contra Neemias, porque a obra ia crescendo, a obra dos muros ia se levantando, e eles pensavam que Neemias iria parar por causa dos seus desprezos, como acontece hoje em dia. Às vezes Satanás levanta homens, levanta mulheres para usá-los para poder entristecer você, para poder desprezar você, para poder frustrar os planos do Senhor na sua vida. Mas Deus levanta Neemias, um homem de fé, um homem guerreiro, para poder estar na frente da batalha, na frente dessa obra que Deus colocou para ele fazer, para poder frustrar os planos do diabo na vida deles. Mas Neemias teve que fazer o quê? Teve que perseverar. Neemias não escutou Sanbalate e Tobias desprezando, zombando, escarnecendo e parou, não. Neemias, sabe o que Neemias foi fazer? Orar, como está escrito aqui, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso. Não, não é aqui não, é aqui embaixo. Cadê a oração? Meu pai. Aqui, achei. 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Neemias foi orar. Neemias não acatou aquilo que os Sanbalate e Tobias estavam falando sobre eles. Neemias foi orar, perseverou e foi orar. E nessa guerra, nessa batalha, nós só ganhamos com armas espirituais. A arma que Neemias usou aqui foi a oração. E sabemos que o nosso Jesus, o próprio Jesus, ele nos ensinou a orar. E não somente ele nos ensinou a orar, mas ele nos ensinou a pedir também. E também ele nos ensinou que você pedindo, você vai receber.
Ele prometeu que você vai receber, porque Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou que você orando, você vai receber também. Aonde, Jaime? Como você me prova isso, Jaime? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta se abre. Então Jesus nos ensinou a orar. E não somente nos ensinou a orar, mas nos ensinou também a pedir. Não somente nos ensinou a pedir, mas também nos ensinou que pedindo nós receberemos, que você receberá. Isso não foi um homem, qualquer um homem dessa terra que falou, não, meu irmão. Isso foi o próprio Deus que falou. Ele nos ensinou a orar, não somente nos ensinou a orar, mas também como nos ensinou a pedir. E não somente nos ensinou a pedir, mas avisou e falou e está falando para nós que através da nossa petição Ele vai conceder a vitória, vai conceder a porta aberta, vai conceder os caminhos abertos, como diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E falando em oração, eu anotei alguns exemplos aqui de pessoas que oraram ao Senhor. Foi o caso de Josué. Quando Josué estava no meio da batalha, ele exclama, clama ao Senhor e diz assim, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia fala que quando Josué estava perseguindo seus inimigos ali, e ele clama ao Senhor, e fala para o sol, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E diz a palavra que o sol se deteve por quase um dia inteiro, porque Deus lutava pelo seu povo. Meu irmão, Deus parou o universo. Você sabe o que quer dizer isso? Deus parou o universo por causa da petição de um homem. O que Deus não pode fazer por você, meu irmão? O que Deus não pode fazer por mim, meu irmão? Então, a oração é um meio de você falar com Deus. Você está conversando com Deus. Outro exemplo também de oração foi Ana. Ana era estéril e seu esposo, Elcana, tinha duas mulheres, Penina e Ana. A Penina ficava zombando porque Ana não podia ter filhos. E sabemos da história que Ana orou ao Senhor e Deus concedeu a ela Samuel, o servo do Senhor, profeta do Senhor, juiz. E sabemos que Ana era estéril, mas através da oração de Ana, Deus ouviu a oração de Ana e concedeu a ela Samuel. Outro exemplo também de oração foi quando o rei Ezequias, estava enfermo com enfermidade para morrer, e veio o profeta Isaías, usado por Deus, falou: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então o profeta fala e vai embora. E aí o rei Ezequias se vira para a parede, começa a orar ao Senhor, começa a dizer: Senhor, lembra-te que eu dei na sua presença. Se não me engano foi isso que ele falou. Então, quando Isaías ia saindo no pátio ainda, Deus fala com Isaías: volta lá, fala para ele que eu ouvi a sua oração e acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. Então a oração, meu irmão, move o coração de Deus. A oração é um diálogo. A oração não é um monólogo, onde uma pessoa só fala. A oração é um diálogo, são duas pessoas conversando. Então quando você está orando, você está conversando com Deus. E não é com qualquer pessoa, é com Deus eterno. Deus criou os céus e a terra. E aqui, o exemplo de Neemias orou ao Senhor por causa dessa situação que ele estava passando, que se juntou os povos para poder derrubar ele, mas com a oração ele venceu. E eu tenho certeza que você vai vencer também. E Neemias também passou por um momento de união.
união. Porque no capítulo 4, no versículo 11, diz assim, ó, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó, nisso disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, hein? Nem verão, até que entremos no meio deles e matamos. Não, nem essa não. Neemias capítulo 4, versículo... não, eu anotei aqui, não é união agora não, união eu vou falar depois, tá? Me perdoe. É assim mesmo, ao vivo não. É assim mesmo, ó. Neemias capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. O muro era muito grande, o muro era muito extenso, quer dizer, grande não, extenso. Então eles estavam muito apartados uns dos outros, então eles precisavam se juntar, até até preservar mais a vida deles, preservar os muros, né? Então eles precisavam de se juntar, precisavam de união uns com os outros. E sabemos que a união é uma coisa muito importante, porque Cristo veio para poder nos unirmos uns com os outros. Então nós sabemos que a união é coisa de Deus. E eu anotei aqui em Efésios capítulo 4, que diz assim, ó, Efésios capítulo 4. Olha o que fala sobre a união, a unidade da fé. Apóstolo Paulo falando, ó: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então todos nós, independente, pequeno, grande, raça, tribo, todos nós, somos um em Cristo. Jesus veio para nos unirmos nele. Agora nós não somos, porque antigamente os judeus faziam aquela separação dos judeus com os gentios, né? Mas Deus não, Deus veio para juntar todo mundo, fazer uma união perfeita. E é o corpo de Cristo. Se um dedinho aqui do pé eu machuco ele, todo o meu corpo vai sentir. Da mesma forma, é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que nos unirmos para essa obra maravilhosa, para podermos enfrentarmos os opositores, enfrentarmos o inimigo da nossa alma, que é Satanás, porque desde que ele caiu lá do céu, desde que ele foi rebelde, e desobedecendo e querendo ser maior do que Deus, que ele é opositor, que ele é contra o nosso Deus, ele é o nosso inimigo ferraz, ele é inimigo do nosso Deus. Então ele quer acabar conosco, acabar com a nossa vida. Então, para podermos vencer essa batalha, também falamos sobre oração, e agora estamos falando sobre união. E é essa união que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça. É essa união que o Senhor Jesus Cristo está falando para você, que Ele quer que você esteja dentro desse corpo, para poder você ser um nele, como está escrito aqui também capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse corpo, no corpo de Cristo, no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada um temos uma função. Nessa obra maravilhosa, nessa empreitada maravilhosa, que é a obra do Senhor, cada um temos uma função. E creio que você tem a sua função, e não ouça Sanbalates e Tobias
querendo atrapalhar a obra do Senhor. Não ouça Satanás, não ouça o diabo. Ouça o que o Senhor está falando para você. Faça a obra e deixe Sambalat e Tobias para lá, porque o Senhor lhe garante a vitória. Estamos falando sobre união, falamos sobre o aperfeiçoamento aqui do corpo de Cristo, né? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores, e querendo o aperfeiçoamento, né? Da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias capítulo 4, versículo 19 e 20, que acabamos de ler. Agora vamos para Neemias. Falamos sobre oração, falamos sobre união, e agora vamos falar sobre as armas espirituais. Armas espirituais, porque aqui em Neemias capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, ó. Neemias capítulo 4, versículo 11. Deixa eu procurar aqui para achar. Neemias capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, ó. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo das nossas almas, ele quer nos matar, como diz aqui em Neemias capítulo 4, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo das nossas almas quer nos matar. Então, para lutarmos nessa guerra, só com armas espirituais. E qual armas são essas, Jaime? Está aqui, ó, Efésios capítulo 6, que diz assim, ó, armas espirituais. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí, aqui ele vai falar uma recomendação para que tomarmos, antigamente lá em Neemias, quando lemos Neemias, vai falar que quando eles estavam fazendo a obra, ele fazia uma obra com a mão, mas na outra mão estavam as armas, né? Fazia a obra com a mão, trabalhando, mas com a outra mão estava com as armas. Então, isso quer dizer o quê? Que eles estavam vigiando. É a mesma coisa que o Senhor nos diz neste dia. Temos que ter as nossas armas espirituais, temos que vigiar constantemente, 24 horas por dia, para o inimigo não vier e não nos atacarmos. Aqui ele fala, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para concluir, meus irmãos, eu anotei aqui João capítulo 5, versículo 5, primeiro livro a epístola de João, né? Capítulo 5, versículo 5, porque falamos nesse dia sobre oração, falamos sobre a união, né? E falamos sobre as armas espirituais, porque nessa luta, só com oração, só com a união da igreja e só com as armas espirituais, que uma dessas armas é a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, que nós vamos vencer essa guerra. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, ó: o segredo para podermos vencer isso tudo foi o que Jesus nos ensinou, que é termos fé nele, termos fé no seu nome.
E aqui no capítulo 5, versículo 5 da primeira epístola de João, diz assim, ó: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. E para finalizar, Romanos capítulo 8 diz assim, ó, para finalizarmos, para concluirmos esse estudo, Romanos capítulo 8, versículo 8, que diz assim, Romanos 8, 31, que diz assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou mais que vencedor. Não adianta vir de Sambalate, Tobias, falar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Você deve ouvir quem realmente está mandando você fazer a obra, quem realmente te deu a tarefa. Não escute Sambalate e Tobias, escute o dono da obra. Se ele te deu a tarefa, faça essa tarefa, porque no final, como diz a palavra do Senhor, como acabamos de ler, você vai ser mais do que vencedor. Não é vencedor, é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Deus te abençoe. Na outra semana, na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos aqui, se assim Deus permitir. Fique com Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.